Louvado seja o nome do Senhor. Já que os irmãos estão em pé, vamos ler um dos textos aqui que nós vamos estar meditando. Salmos 28. No versículo de número 7. Salmos 28, versículo de número 7. Amém? Esse texto diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Nele confiou o meu coração e fui socorrido, pelo que o meu coração salta de prazer e com o meu canto louvarei. Amém, irmãos? Poder se assentar no seu lugar. Quantos têm um coração que confia no Senhor? Diga amém. É muito bom nós termos um coração que confia no Senhor. É muito maravilhoso nós sermos dependentes de Deus. É muito bom que ter o Senhor como o dono da nossa casa, aquele que direciona as nossas vidas. Amém, amados? E o que nós vamos estar falando hoje é justamente isso. A gente tentou trazer algumas canções, alguns louvores, falando que Cristo ele é a nossa rocha e que nós estamos e precisamos estar edificados no firme fundamento. Eu queria pedir que você desse todo o crédito à palavra de Deus nesse momento, não desviasse a sua atenção, porque certamente Deus tem algo para falar nas nossas vidas nessa noite. Quero te convidar a abrir aí a palavra de Deus em Mateus capítulo de número 7. E nós vamos estar falando sempre nisso, de edificados no firme fundamento. E esse firme fundamento, ele é Cristo, amém? Cristo é o nosso firme fundamento. Estando nele, como essa canção que os casais louvaram, jamais nós seremos abalados, jamais nós seremos destruídos. Capítulo 7 de Mateus, versículo de número 24. Que o Senhor Deus tenha liberdade nessa noite de falar aos nossos corações, e que à medida que vamos lendo os versículos, você peça: Espírito Santo, revela para mim a tua vontade, ó Deus. Que seja algo para aplicar na minha vida, na minha casa. E tudo aquilo que queira prender os nossos pensamentos, nós mandamos embora no nome de Jesus. Queremos estar atento, ó Deus, para a tua palavra. Versículo de número 24. Todo aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, correram rios, assopraram ventos, combateram aquela casa e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. Aquele que ouve essas palavras e as não pratica,
Compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. Existe um convite de Deus aqui nesse texto, para mim e para você, de ouvirmos as palavras, ou ouvirmos a palavra do Senhor e praticarmos. Ter a nossa vida, ter a nossa casa firmado na rocha. Isso acontece quando nós estamos ouvindo a palavra do Senhor, dando crédito à palavra do Senhor e praticando a palavra do Senhor. Se alguém pergunta, você quer que a sua casa esteja edificada na rocha? Você quer a sua vida edificada na rocha? Todos nós vamos dizer amém, porque a nossa resposta do amém é: eu não quero que quando o vento vier, eu não quero que quando a tempestade vier, quando as adversidades chegarem, elas me abalem até que venha cair. Então todos nós somos levados a dizer, quero estar na rocha. Mas o que o Senhor está dizendo, assemelhando, aquele que tem a casa edificada na rocha é somente aquele que ouve a palavra de Deus e coloca a palavra dele em prática. É todo aquele que tem o Senhor como, tem a palavra do Senhor acima de todas as coisas. Como nós cantamos aqui, que medita na lei do Senhor. É tanto que, quando fala a casa está sobre a rocha, trazendo para a nossa família, o Senhor vai e diz assim também, com respeito aos nossos filhos, que precisamos ensinar eles no caminho que devem andar, que é no caminho da palavra de Deus, para que quando crescer não se esqueça. Você quer edificar os teus filhos sobre a rocha? Você quer edificar a sua casa sobre a rocha? Então tem que andar com ele na palavra de Deus. Tem que andar com ele meditando da palavra dia e noite. E aí quando ele estiver grande, com certeza, não irá se esquecer. Amém, irmãos? Que eu e você não venhamos correr o risco, nem cometer esse erro de não darmos ouvido à palavra do Senhor e a praticar a palavra. Não é só ouvir, é preciso praticar. Pois aquele que ouve e não pratica a palavra vai estar enganando a si mesmo. A Bíblia nos orienta que nós precisamos ser ouvintes e praticantes da palavra de Deus. Agora, eu queria dar um alerta muito grande. O Senhor está falando aqui, aqueles que ouvem as minhas palavras. As palavras do Senhor, a própria Bíblia diz que nem todo aquele que diz Senhor, Senhor, entrará ou herdará o reino de Deus. Você crê na palavra de Deus assim? Ouvir a palavra do Senhor não é sentar e pegar o teu celular ou ligar a tua TV e colocar uma pessoa pregando lá na TV da tua casa. Porque se você acha que somente isso, existem sim homens e mulheres de Deus, mas se você acha que o ouvir a palavra do Senhor é fazer isso, você corre um grande risco de estar se alimentando com palavras que carregam o nome de Jesus, mas não vêm da boca de Deus. Toda palavra que carrega o nome de Jesus, mas não sai de uma revelação de Deus,
aí também seremos enganados. Porque vamos estar achando que ouvindo aquilo, porque carrega o nome de Jesus, vamos estar edificando a nossa casa na rocha. E aí ela, na verdade, vai estar sendo edificada na areia. Quando o dia mau chegar, quando a adversidade chegar, vai cair do mesmo jeito. Porque é a palavra que sai da boca de Deus. A palavra que é revelada é que nos dá estrutura e nos faz estar alicerçado na rocha que é Cristo. Não se deixe enganar, irmãos. Tem muitos lugares que eles abrem esse mesmo livro, a Bíblia Sagrada, que tem a mesma liturgia, mas as mensagens são adulteradas. Tem morte ali dentro. Tem heresias. Heresias, elas não fazem você estar edificado na rocha. Ela destrói a tua família. Tem alguém entendendo isso aqui? E aquele que entra por esse caminho de ouvir palavras que não vêm do coração de Deus, é um caminho perigoso. Quero que você preste bastante atenção. É um caminho muito perigoso. Porque Tiago diz que a pior coisa que tem, ele diz assim: não sejam somente ouvintes, mas praticantes, porque o que ouve e não pratica a palavra, engana a si mesmo. A pior coisa que tem é quando nós enganamos a nós mesmos. Como isso é possível? Essa é a maneira. Ouvindo uma palavra que não vem do coração de Deus, ouvindo uma palavra carregada com algo que vem de homens, carregado às vezes com ideias diabólicas, e você vai estar enganando a você mesmo. Nós somos orientados aqui de quando a gente vai trazer uma mensagem, uma meditação, seja o que for, a gente precisa vir com um temor. Senhor, isso vem de Ti? O Senhor está falando isso mesmo? Nesse texto aqui que eu li, há uma frase que diz que a Bíblia é o único livro que você vai sempre ler ela com a presença do autor. Isso é verdade, porque toda a Escritura é divinamente inspirada. Então, toda vez que você for ler a palavra de Deus, o Espírito Santo está lá para lhe direcionar. Se você estiver ouvindo a palavra de Deus. Então quer dizer que é possível ler um texto aqui e o que eu colocar na minha mente não ser de Deus? É totalmente possível. O diabo, nós vimos até, o irmão Sérgio fez menção no estudo passado, que lá no deserto, o diabo, quando ele foi tentar Jesus, ele não usou trechos de palavras que ele se comunica com demônios, não. Ele usou, irmãos? Ah, Jesus, eu sou mau. Eu quero destruir você, filho do homem. Ele usou? Não, ele usou trechos das Escrituras Sagradas. Para confundir, para tentar, para justamente tentar o homem Cristo ali. Mas Jesus não deu crédito ao que o diabo falou, porque o que o diabo falou não vinha de Deus. Mas o que Jesus tinha, vinha de Deus, e Jesus disse: está escrito, Satanás, está escrito, Satanás, está escrito, Satanás. E com as Escrituras,
ele combateu todas aquelas sugestões satânicas para a vida deles. Satanás usou o texto das Escrituras Sagradas para tentar destruir ao próprio Cristo. Se com o próprio Cristo ele fez isso, você acha que essa mesma estratégia ele não utiliza? Ele utiliza com homens e mulheres que se diz até ter Deus. Ele utiliza a mesma estratégia, até porque o diabo, ele é um ultrapassado. Ele só usa as mesmas coisas. Homicida desde o princípio, pai da mentira. Ele só vem com as mesmas coisas. E na vida daquele que nasceu de novo, na vida daquele que tem comunhão com Deus, a forma mais rápida dele te encontrar é deturpando para você a palavra de Deus. Porque se ele conseguir fazer isso, ele vai fazer com que você esteja com a tua casa edificada na areia. Tem alguém entendendo isso aqui? Foi assim lá no Jardim do Éden. Ele é o mesmo potroquinha, só tem as mesmas formas. Chegou para Eva e disse: você não pode tocar nesse fruto, usando trechos do que Deus falou, mas perverteu a palavra. Eu sempre dizia muito para os jovens: cuidado com que pregações vocês escutam na internet. Uma vez eu cheguei numa reunião de jovens, o Mateus e a Nayeli estavam lá trabalhando num livro, não sei se eles lembram disso. Quando eu vi lá uma frase, uma citação do livro, eu disse: esse cara é perigoso por essa citação. Ele traz uma doutrina contrária a que nós cremos. Mas será que é mesmo? E quando a gente foi ver lá atrás do livro, e quando a gente vai ouvir esse homem, o autor do livro, ele tende para umas doutrinas que fogem um pouco da palavra de Deus. Mas alguém pode dizer: mas é um pouquinho, a gente não pode. E um dia aqui no louvor, na nossa meditação, até perguntei, usei o que um irmão falou: é só um pouquinho, mas quem de nós tem coragem de pegar um copo d'água e com 10% de cocô ali dentro, beber aquele copo com água? Ninguém faz isso, porque aquilo vai nos contaminar, sim ou não? Pode-se usar o nome de Jesus, pode-se usar palavras eloquentes, mas se não sair da boca de Deus, do coração de Deus, não receba aquilo. Porque um pouquinho ali pode destruir a tua família, como destruiu a família de Adão lá no Jardim do Éden. E como vários outros homens e mulheres de Deus foram destruídos por causa de uma perversão, de terem aceitado perverter o que a palavra de Deus estava dizendo. E isso se torna uma religiosidade, fugir daquilo que é a verdadeira palavra, a verdadeira revelação. Religiosidade não é você estar aqui hoje à noite com a sua família. Religiosidade não é nós estarmos aqui nas quintas-feiras. Religiosidade é dar crédito a palavras contrárias à revelação de Deus para a nossa vida. Aí você se torna, assim, um religioso. A prova disso, eu estou passando aqui um pouco por cima, mas é o que eu meditei, alguns textos da palavra, mas eu queria chamar bastante a atenção sua. Por favor, irmãos, cuidado. Nem tudo que diz Senhor, Senhor, vai herdar o reino de Deus. Não é bem assim o caminho. E se você quiser dizer quais são os livros perigosos, quiser saber, depois tem quem possa te orientar. Você precisa se alimentar daquilo que é falado
através de homens e mulheres de Deus aqui nesse lugar. Por isso eu abro aqui um parêntese e digo: precisamos estar nas quintas-feiras. Mandei uma mensagem para os meninos do louvor individualmente e disse: nós precisamos estar nas quintas-feiras, porque o que é que nós vamos entregar se recebido nós não temos? Não, mas lá em casa, aqui, nós temos que entregar do maná que aqui é derramado, daquilo que Deus tem falado ao nosso coração, para que possamos andar em concordância e o corpo alinhado, ligado pelo auxílio de todas as juntas, possa ser abundante e crescer. E haja uma transformação na minha vida, na tua vida e na tua casa. Alguém está entendendo isso aqui, irmãos? Porque se um dia tu escuta uma mensagem X, na outra é o Y, na outra é o Z, tu vai bagunçar toda a tua cabeça. E de Deus, tu não receberá nada. Nós temos que aprender a buscar o que Deus quer falar individualmente para nós. Por isso, temos os nossos momentos de devocionais. Se você não faz isso, precisa fazer. Mas escute o que o Senhor fala ao teu espírito e não o que homens falam. Agora, se aquilo que os homens falam condiz com o que o Senhor fala, aí você se alimenta daquilo. Irmãos, até aqui eu estou conseguindo ser claro? Ou estou sendo escuro, que não dá para enxergar? Aí eu coloquei aqui em negrito, né? Dizendo quem é essa rocha, que o Senhor disse que tem que estar edificada a nossa casa. Essa rocha é Cristo. Quero te convidar a abrir a tua Bíblia aí em Atos, capítulo de número 4. Esses versículos vêm mexendo comigo há muitos dias. Não que eu só tenha lido ele. Que Deus tenha misericórdia dos irmãos que não estão aqui. E que eles estejam preparados se der um vento forte amanhã ou hoje à noite. Que eles estejam firmados na rocha. Aquele que do Senhor se alimenta, por ele precisará viver. Atos capítulo de número 4. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Amém, irmãos? Estando eles falando ao povo, sobrevieram os sacerdotes. Eu quero que você preste atenção nesses nomes, desses bonitões aí. Esses bambambãs. Sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo, os saduceus, doendo-se muito de que ensinassem ao povo e anunciassem em Jesus a ressurreição dos mortos. Lançaram mão deles e os encerraram na prisão até o dia seguinte, pois era já tarde. Muitos, porém, dos que ouviam a palavra creram. Chegou o número desses homens a quase 5.000. Aconteceu no dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os seus principais. Olha quem se reuniu, gente. Os anciões, os escribas, e Anás, o sumo sacerdote, e Caifás, e João, e Alexandre, e todos quantos haviam da linhagem do sumo sacerdote. É como se tivesse se reunido ali todos aqueles que têm programas
intervir, todos aqueles que têm grandes nomes e carregam o nome de Jesus, todos aqueles que se acham donos da verdade, se reuniram ali. Todos aqueles que o que está na palavra revelada não incomoda mais a ele, mas que se fizeram senhores de si mesmo, estavam se reunindo ali. Todos os nomes grandes estavam se reunindo ali. Eu não vou falar os nomes, comparar, porque não faz sentido. Mas pondo-os no meio, perguntaram: com que poder, ou em nome de quem fizeste isso? Esses homens e mulheres de Deus aqui que receberam essa pergunta, você já vai saber quem é eles. Eles foram colocados no meio dos homens, digamos, poderosos e grandes daquela época. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhe disse: principais do povo, e vós, anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e de modo como foi curado, seja conhecido de vós todos e de todo o povo de Israel. Eu quero te dizer que Pedro, que está falando aqui, estava preso há pouco tempo atrás por anunciar a mensagem de Cristo, por curar enfermos, tinha acabado de sair da prisão e foi colocado no meio desses homens e pressionado. Em nome de quem você está fazendo isso aí? Quem não está na rocha pensaria logo assim: eu não vou responder não, porque eu vou voltar para lá. Mas quem está na rocha aguenta qualquer pressão e fica de pé na palavra de Deus. Não fica titubeando. Quem está na rocha, quem de Deus recebeu, não é comparado ao homem sem fé. O homem sem fé é aquele que é como a onda do mar, lançado de um lado para o outro. E a palavra diz que esse homem do Senhor não receberá nada. E Pedro, voltando para cá, ele disse: seja conhecido toda a casa de Israel, todo o povo de Israel, que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Irmãos, ele estava fazendo aquilo em nome de Jesus, amém? E olha o que esse cara fala: aquele a quem vós crucificaste e a quem Deus ressuscitou dos mortos, em nome desse é que esse são diante de vós. Pedro estava falando isso aqui, não era para menino e meninas, ele estava falando para homens de poder religioso em Israel. A autoridade que ele tinha dentro dele, o Espírito que se movia dentro dele, a palavra, o poder de Deus era tão grande, e a ousadia que ele tinha. Porque, irmão, se nós formos em uma igreja, você acha que não, mas é possível alguém pedir um dinheiro para que alguém receba uma cura. Outro lugar, talvez, peça para que seja diminuído os anos do purgatório. Outro lugar prega outras heresias.
e heresias, e se esses chegarem diante de nós e disserem, mas em nome de quem? Tu está falando o contrário disso, ou em nome de quem você fez isso? Só quem está na rocha responde como Pedro, olhar para esses caras e dizer assim para eles, nós estamos falando e fazendo isso, seja conhecido toda a casa de Israel, é em nome de Jesus Cristo, a quem vocês crucificaram. Irmão, isso aí só pode estar muito firmado na rocha. Para ir contra homens que se diziam de Deus. Eles se diziam de Deus, uma vez um deles foi dizer assim, nós temos por pai Abraão, e a palavra, o verbo que é Jesus, olhou para eles e disse assim, vocês, o pai de vocês é o diabo. Para falar como Jesus falava, tinha que ter recebido o que Jesus tinha. E Pedro recebeu do que Jesus tinha sobre ele. Porque ele falou igual Jesus. É em nome de Jesus, a quem vocês crucificaram. Ele falou com autoridade. Você lembra que Jesus, uma vez com os discípulos, disseram, quem é que estão dizendo aí que eu sou? Senhor, uns dizem que tu és Elias, outros Jeremias, João Batista, parará, parará, parará. E Jesus disse assim, vocês, para vocês, quem é que vocês dizem que eu sou? Sempre que eu leio essa passagem, ou lembro desse texto, eu lembro que Jesus ali estava como homem. E como homem ele tinha uma missão a cumprir. Ele tinha que ir até o Calvário para resgatar todos aqueles que se achegam a Deus. Mas a luta de Cristo ali não era fácil. É tanto que lá no Getsemane ele orou 3 vezes, pedindo a Deus que, se fosse possível, passasse aquele cálice. Não foi fácil para Jesus, homem, aquilo. E Jesus, depois de ter pregado tanto, depois de ter manifestado tanto poder, ele dizia quem ele era. Jesus dizia quem ele era, com palavras e com ações. Aí perguntam, quem dizem que eu sou? Eles dão as opiniões, e vocês? Quem é que vocês dizem que eu sou? Eu, como homem, eu pensaria assim, eu preciso que alguém me confirme se estão atentando para o que eu estou falando. Assim como quem está trazendo uma mensagem fica assim, Senhor, será que estão atentando para o que o Senhor está falando? Porque o teu Espírito está querendo falar? E aí Pedro diz assim, tu? Depois de interrogado quem Jesus era, você disse que eu sou quem? E Pedro disse, olha, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aquilo deve ter enchido com toda certeza o coração de Deus com a alegria de Jesus. E ele disse, Pedro, não foi homem que te revelou isso aí. Foi o Espírito de Deus. É essa revelação que nós temos que ter do Espírito testificando dentro de nós as palavras que saem da boca de Jesus. E olha que esse Pedro que falou isso para Jesus, foi o mesmo Pedro que permitiu da boca dele sair, Senhor, nós não vamos deixar que aconteça isso contigo. E Jesus disse, para trás de mim, Satanás. O que eu aprendo nessas duas coisas, Pedro, quem te revelou isso foi o Espírito Santo, para trás de mim, Satanás, é que você só pode receber aquilo que vem do Espírito de Deus para a tua vida, senão a obra que você tem que fazer, cumprir, não vai ter êxito nessa terra. Se não ouvir só o que vem do Espírito,
vai ser abalado as tuas estruturas, tem que estar edificado na rocha, e aquele que quer estar e está edificado na rocha, que é a verdade, que é Cristo, só pode ouvir aquilo que vem de Deus. O que não vem de Deus pode sair da boca de qual homem for, mas ele tem que dizer: para trás de mim, eu não recebo isso daí. Por isso que eu volto a dizer, cuidado, às vezes até com baboseiras, que se diz cristãs e está no YouTube, pregando doutrinas de demônios, e você talvez se alimentando do que Anás, Caifás, os bonitãos, os irmãos estão te entregando. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final vai ser o quê? Morte, caminhos de morte. E Pedro disse: e não me deixe que esses estação diante de vós. Irmãos, olha o que Pedro falou no versículo 11. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Eu acho tão sério isso aqui. Todos esses homens que diz que se reuniram, Pedro diz que eles eram edificadores. Eles tinham em algum momento sido chamados, separados, para fazer algo para Deus ou em nome de Deus. Eles eram edificadores. Foi Pedro que disse isso aqui, movido pelo Espírito. Ele é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores. Qualquer coisa, ou qualquer pessoa, qualquer ministério, qualquer homem, qualquer mulher, que pode até dizer de si mesmo que trabalham como edificadores, que tem o ministério disso, que tem o ministério daquilo, se ele rejeita a pedra de esquina que Pedro fala aqui, que é Cristo, não tem crédito. Ele diz: foi rejeitada por vós, edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. Nós queremos a nossa casa edificada na rocha firme. Amém, irmãos? Mas nós não podemos correr o erro que esses homens aqui cometeram. Eu quero a minha casa na rocha. Aí a rocha, que é Cristo, vem e se apresenta para você. E já pensou você rejeitar a rocha? Você rejeita. O que é que nós, quando digo nós, é parte daqueles que dizem se conhecer a Cristo, diz assim: Senhor, nós queremos a nossa casa, nós queremos a nossa vida, nós queremos a nossa família edificada sobre a rocha, e rejeita a pedra principal, que é Cristo. E essa pedra principal é o verbo de Deus que se fez carne. Quando é que eu rejeito a pedra principal? É quando eu rejeito o verbo de Deus, é quando eu rejeito a palavra de Deus. Aí você pode até orar, querendo que a sua vida, a sua casa, a sua família esteja sobre a rocha. É impossível se você rejeitar a palavra que se fez carne e habitou entre nós. Alguém está entendendo isso aqui, queridos? Esses homens rejeitaram. Senhor, eu estou criando meu menino aqui para andar no teu caminho, para Senhor, e Senhor, e Senhor. E o Senhor está sendo aceito nesse negócio? E o Senhor tem sido a pedra angular? E o Senhor tem sido a pedra principal, a pedra de esquina? Porque se ele não estiver sendo, queridos, dá tempo consertar, mas infelizmente, se ele não estiver sendo, nós estamos sobre a areia, o que nós estamos
edificando. Qualquer pessoa que edifica sobre a areia, aquela construção vai cair. Pode vir vento sobre essas paredes. Pode vir tempestade sobre essas paredes aqui. Sobre essas aqui, ó. Essas que nós estamos vendo. Elas não irão cair. Porque quando nós cavávamos aqui os alicerces, às vezes dava aqui na barriga. A profundidade que foi cavado para fazer os baldames. E lá no baldame não foi colocado tijolinho, rapadura, doce de leite. Não foi colocada areia lá. Lá foi colocado pedras pesadas, pedras pesadas. Aí pode abaicar, vento aí, pode chutar aí quanto você quiser chutar essas paredes, meu irmão. Se tu tiver pé para aguentar, se ele não quebrar, mas não vai cair. Não vai cair, porque está lá, foi feito um alicerce bem feito, está firmado em uma rocha. Não foi rejeitado as instruções de quem entende. Tudo que o pai ia fazer aqui, mestre João, não é mestre João, é mestre João. Porque se ele fosse perguntar para o irmão Éder, aquela... Ixi, irmão, fala o seguinte, engata a terceira aí. Porque o Éder entende de direção, meu irmão. Irmã Sueli, aquela pedra. Irmão, aí eu posso dar uma aula do verbo disso, daquilo. E a tua casa que quer estar edificada em Cristo? Como é que foi? Como é que está sendo edificada? É igual o quem? O quem? Cristo tem que ser o fundamento. Não, mas eles estavam vestidos assim, sabe? Tão bonitos, eles falavam tão bem. Cuidado com os homens que falam bonito, eles são os piores. Porque você já vai ver algo lindo aqui, irmãos. Esses homens que falam bonito, um deles uma vez, uma noite, foi ter com Jesus. E Jesus olhou para ele e disse assim: tu, Nicodemos, sendo mestre da lei, não entende isso tão fácil que eu estou falando aqui? Os homens letrados, carregados de si mesmo, que rejeitam a pedra de esquina, a revelação da palavra, eles não discernem, eles não compreendem, eles rejeitaram a própria palavra, porque eram cheios de si mesmo. Ô Nicodemos, tu sendo um mestre da lei, não entende o que é que eu estou dizendo? Irmãos, um dia alguém, talvez uma pessoa que nem dente tinha, eu não sei, alguém um dia pregou algo semelhante e disse: necessário é nascer de novo. O Senhor está te convidando para nascer de novo, porque o que nasce da água é água, mas e trouxe uma mensagem como essa simples. E você no final disse: eu quero entregar a minha vida a esse Jesus. Eu e você na condição de pecadores entendemos essa mensagem, mas um homem mestre da lei não compreendeu o que a pedra que era Jesus estava falando. Será que eu e você não podemos correr o risco de Jesus estar falando para a nossa casa, para a noessa vida, para a vida dos nossos filhos, para o presente agora e para o futuro, e nós não estarmos... Eu não estou entendendo, Jesus, o que tu está falando? Tu está falando em inglês? Eu não estou entendendo, Jesus. Poxa, mas tu há quanto tempo de crente? Tu há quanto... Não está entendendo o que eu estou querendo fazer? Tu não está entendendo? O cara era um mestre da lei. Não era pouca coisa, mas seus ouvidos estavam tampados para ouvir a revelação da palavra de Deus. Só tem a casa edificada quem ouve a palavra, a revelação. É o que Jesus disse lá em Mateus: aqueles que ouvem, praticam as minhas palavras. Ouvir, entender.
praticar. Romanos 10 diz: a fé que vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. Quando você ouve a palavra, recebe, vai ter uma reação, vai chegar a fé, e você vai andar à medida daquilo que saiu da boca de Deus para você. Nem a nossa vida, por preciosa, nós temos mais, dependendo de algumas coisas que o Senhor fala para nós por meio da sua palavra. Olha o que o apóstolo Paulo disse, se eu não me engano foi Paulo, ele disse: por amor de ti, somos considerados à morte, somos entregues à morte o dia inteiro. Somos considerados como ovelhas que é levado para o matadouro. Paulo diz: quem é que vai nos separar do amor de Deus? Porque Paulo foi um dos que também ouviu a pedra angular no caminho para Damasco. O Senhor se apresentou para ele: Paulo, eu sou Jesus Cristo, eu sou o Cristo a quem você persegue, e eu vou fazer você entender agora o quanto vale é sofrer pelo meu nome. Ali Paulo teve a vida edificada na rocha, a casa na rocha, a casa na rocha, a vida na rocha. Porque antes Paulo era um cara instruído aos pés do Gamaliel, outro cheio, meu Deus! Mas perseguia Cristo, mas rejeitava Cristo. Só quando o Espírito Santo falar aqui dentro algo que homem eloquente não tem, uma casa, uma vida vai estar sendo edificada na rocha. É porque aqui em Maranguape já morreu um monte de mulherzinhas e homenzinhos que não sabiam quase falar o português, mas ganharam vidas ao andar nas ruas dessa cidade. Eram criticados demais. Raimundo Veiga era um, a irmã Eva era uma, tinha tantos. Mas quando eu, criança, ficava perto ali, adolescente, daquelas pessoas, eu ficava: esses homens não sabem nem falar direito, mas eles ganham vida para Cristo. No pouco que eles falam é com poder. Hoje, eu vi a irmã Valnice Milhomes num podcast com o bispo Rodovalho e com os jovens da igreja Zion. E a Valnice disse assim: quando nós começamos lá atrás, foi 7 anos orando, pá. Aí o programa de TV era 15 minutos, Rodovalho, aí veio o Malafaia, e pá. E a Valnice disse assim: hoje vocês têm tudo, mas vocês não têm nada. Isso é muito forte, irmão. Vocês não têm o amor, vocês não choram por vidas. Ela disse mais ou menos assim. Agora tu olha para a força desses, é a mesma de tantos anos atrás. Se você pegar uma mensagem, a gente escuta muito a Valnice lá em casa. Você pegar uma mensagem dela hoje, com a mensagem lá das que eu ouvia lá na casa do irmão Sérgio, naquela TV que ele tinha na sala, é a mesma palavra. Mas não, tem uns aí que já ficaram para trás. Eu vou ver o bispo Rodovalho, que ficou para trás, aqueles conjuntos que cantavam na igreja dele, ele ficou para trás. Agora você faz parte de uma marmota. Essa marmota tem nome que eu não estou conseguindo vir aqui na minha cabeça. Performance. Vai para um louvor, é cheio de performance. Já tem aí toda a performance. Vai para uma palavra, já tem toda a performance. Tem o momento daqui, o momento da colar, o momento que pum, é naquela hora colar. Eu quero ver você falar assim: homens, toda a casa de Israel, em nome de Jesus, a pedra angular que vocês rejeitaram e crucificaram ela, em nome dele. Se quiserem me matar, me matem, mas a palavra revelada de Deus é essa. Eu quero ver isso. E não como o pai diz, teretetê, caixa de fósforo. Hoje, irmãos, o que nós temos visto é muito mimimi. Muito mimimi para pouco memememé. Nós temos que ir para a palavra de Deus. E estar edificado em Cristo. Amém, irmãos?
Se não for assim, do jeito que está revelado, que os apóstolos viveram, que Pedro viveu, que Paulo viveu, que Cristo viveu, se o evangelho não for assim, eu não quero. Você quer? Você quer um falso evangelho? Tem. Depois você me pergunte que eu tenho alguns para te indicar. Ou o irmão que está do seu lado também te indica, mas se não for para ser assim, eu não quero. Irmão, você sabe como tem que ser a mensagem? Jesus um dia estava pregando para os discípulos e eles acharam, olha, meu Deus, Jesus estava só dizendo assim, ó, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não vai ter parte comigo. Tem alguma coisa pesada aí, irmãos? Nisso que Jesus falou? Tem? Pois depois que Jesus estava falando, os discípulos começaram a sair na hora da palavra. E Jesus olhou para os 12 e disse assim, se vocês quiserem ir também. Pedro mais uma vez fala, para onde nós iremos, Senhor? Só tu tens as palavras de vida eterna. Será que está encaixando aí alguma coisa no teu espírito, no teu coração? Eu e você temos que ter uma palavra na nossa boca, que quando você falar lá na empresa, que quando você falar lá no colégio, as pessoas queiram o que você tem em Cristo. Porque essa mensagem, ela chama os pecadores ao arrependimento, ela chama os perdidos para a salvação. E ela chama também os homens sábios e os eloquentes, mas eles vêm com outra forma. Eles vão vir para ti imprensar, para fazer calar. Mas, amados, se foi assim com Jesus, se foi assim com os primeiros irmãos, vai ser do mesmo jeito comigo e com você. Tem uma música antiga do Paulo César, que ele dizia assim, Senhor, se sendo tu cabeça, esses espinhos te pegaram, eu que sou corpo, parte do teu corpo, eu não devo reclamar. Eu ainda não entendo o espinho, Senhor. Mas se tu recebeu, porque eu, sendo parte do corpo, eu não vou receber? Todos os que forem para a palavra, para a pedra, para edificar a tua casa sobre a rocha, você vai passar pelas coisas que Jesus passou. Você vai passar pelo que o Senhor falou para Paulo. Você vai ver agora. O que importa é ser perseguido pelo meu nome. Mas, Senhor, sou eu que tenho uma força para... Não, mas quando vai para a palavra, quem vai ser perseguido é você. Toda a sua força humana vai embora. Você vai continuar falando. Você vai continuar falando, Paulo. Paulo, você vai continuar falando e vai alcançar... Eu estou trazendo para aquilo que nós já entendemos. Vai alcançar os gentios, Paulo. Agora os homens da lei vão te matar, Paulo. Vão querer te pegar, Paulo. Mas a mensagem do evangelho é morte. É o que Paulo dizia, eu já estou crucificado com Cristo, e o viver que agora eu vivo no corpo, eu vivo pela fé no Filho de Deus. Ao ponto de dizer assim, eu queria era sair do corpo, mas por causa de vocês eu oro a Deus para ficar, porque o viver é bom, mas o morrer, ele é lucro. Esse homem recebeu ou não recebeu? Ele recebeu. O evangelho que nós lemos, a espinha dorsal do evangelho, as revelações da nova aliança, Paulo recebeu uma pancada. É tanto que recebeu até um espinho na carne para não ficar se gloriando de tão grandes revelações que foi passada para ele. Eu não sei o que é esse espinho, eu sei que ele recebeu. O que me importa mais não é o espinho na vida de Paulo, é as revelações. E quando ele disse, eu considero tudo como perca pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus.
Não olha para o espinho que ele recebeu, olha para a revelação. O pessoal quer saber o que é o espinho, se é um espinho de laranja, se é um espinho de... A revelação da palavra é que fez o próprio Deus falar para Paulo: a minha graça, Paulo, ela te basta. E tem que ser assim na nossa vida, amém, irmãos? Vamos continuar lendo aqui para nós terminarmos. Irmãos, no versículo 13, eu acho que não vai dar tempo de falar aqui os outros textos, mas no versículo 13, depois que Pedro falou isso, olha só, então eles quem? Os bonitão daquela época, os religiosos, vendo a ousadia de Pedro e João, e informado que eram homens sem letras e indultos, se maravilharam e tinham conhecimento de que eles haviam estado com Jesus, e vendo estar com eles o homem que foi curado, não tinha nada que dizer, ao contrário. Pedro disse: Jesus que vocês crucificaram, que não ouviram a palavra dele, é no nome dele que nós fazemos isso. E os próprios bichão da época olharam e ficaram admirados, porque eles eram homens sem letras. Sem letras. É melhor um homem iletrado que diz: abra suas Bíblias, que fala errado, mas fala algo da parte de Deus, do que um homem bonito que fala com o espírito de Allan Kardec, que fala com o espírito de demônios. Se admiraram porque eram homens sem letras, pescador, era esse cara. Irmãos, é o show que ganha alma lá em Pentecoste, era um peixeiro. E não é mais não, porque não tem força para pedalar na bicicleta, não é mais. Às vezes ele vai falar uma coisa, ele bota outra acolá, mas não perverte a palavra. E não podiam dizer nada, porque o homem que tinha sido curado, eles tinham visto. Quando eu leio isso aqui, que eles não podiam dizer nada, alguém bonitão diz assim: você vê Pedro, né? Pedro negou Jesus, né? Mas nós também negamos Jesus. Mas é muito diferente. Irmãos, você já negou Jesus alguma vez? Quando que você negou a ele? Aí eu neguei quando eu estava com vontade de dar um abraço naquela mina lá, ou quando eu estava querendo ver aquilo, eu neguei, fui logo, foi para cima, ó. Mas você sabe quando foi que Pedro negou Jesus, ou qual foi a causa? Se parecer com Cristo. Era um deles, andava com Cristo. E aí, quando olham para nós? Aquele cara ali: ei, Éder, tu anda com Jesus, né? Mas não, num montante de gospels, no montante de massa levedada. Será que somos comparados? Quando eu digo nós, irmão, eu estou falando uma totalidade. Será que estão olhando se parece com Cristo, se parece com Cristo, se parece com Cristo? Por que estamos sendo perseguidos? Porque se parece com Cristo? Pedro é porque se parecia com Cristo. E depois Pedro se arrependeu, sabe de quê? Senhor, me perdoa, porque disseram que eu parecia com Cristo. Não tive, eu disse que não, me perdoa. Irmão, isso para mim, assim, ele não fez certo, mas a gente vai dizer: me perdoa, Senhor, por quê? Aí diz a coisa errada que a gente fez. Pedro é porque se parecia, porque andava com Jesus. Um erro desse aí dá até gosto de perdoar. E foi perdoado porque se arrependeu. Mas olha com que ele foi comparado. Esses homens, que o que tinham não vinha deles,
E Paulo, até o que tinha, teve que deixar para trás. Eu quero tanto ser usado assim na obra, mas antes eu queria assim fazer uma... Eles nem dizem teologia, é teologia. Uma teologia é uma... Para quê? Para entrar crente e sair ateu? Para entrar crendo no Cristo crucificado e sair... Irmãos, não são poucos que por não ouvirem a palavra de Deus estão assim, ó, um negócio rodando assim, e do outro lado é um rodando para cá, um para lá e um para cá, por não dar crédito à palavra. Mas nós somos daquele que queremos a nossa casa edificada na rocha. Eu vou encerrar agora aqui, pedindo que você abra lá naquele primeiro salmo que eu abri, o 28. Tinha outros, mas eu não estou educado ao tempo. Salmos de número 28. No versículo 1, nós não vamos ler todos. Esse salmo falou comigo no meio desse ano, em junho. Eu estava deitado na rede lá em casa, domingo, depois do almoço. Não tem coisa melhor. E precisando algo da parte de Deus. E Ele falou no meu coração, através desse salmo. Versículo 1 disse: a ti clamarei, ó Senhor, rocha minha. Irmãos, quem está edificado na rocha pode clamar a essa rocha quando e quantas vezes for preciso, amém? Não emudeças para comigo, não suceda calando-te tu a meu respeito, que eu me torne semelhante aos que descem a cova. Ouve a voz das minhas súplicas quando a ti clamar, quando levantar as minhas mãos para o oráculo do teu santuário. Certamente, muitas vezes nós já oramos assim: Senhor, ouve a minha súplica. Senhor, eu estou deitado aqui nessa rede, Tu sabe o que tem no meu coração. Tu sabe os meus anseios, o Senhor sabe os meus desejos. Tu conhece a minha casa. Tu conhece no fundamento que nós queremos estar, que é em Ti, ó Cristo. Mas tem se passado tais coisas. Ouve, Senhor, a minha súplica para que eu não venha perecer. Irmãos, quando nós temos essa rocha, quando a gente tem a rocha que é Cristo, quem tem essa rocha que é Cristo, diga amém. Nós já vamos clamar na certeza. Nós já vamos suplicar na certeza. Porque Ele diz: clama a mim, responder-te-ei. Invoca-me e eu vou te ouvir. E o versículo 6, o salmista diz: bendito seja o Senhor, porque ouviu a voz das minhas súplicas. Todas as vezes que você teve que colocar a tua casa diante de Deus e suplicou, você teve que reconhecer: Senhor, Tu és bendito. Mais uma vez Tu ouviu as minhas súplicas, Senhor. E tem coisas que você suplica diante de Deus e apresenta, que você não tem como apresentar a nenhum outro homem, a nenhuma outra mulher. Mas existe um Deus que sonda e conhece o meu coração e o teu coração. Ele sabe as intenções. Quando a gente vai suplicar a Ele, a palavra dEle vem e nos alcança. E para encerrar, como nós começamos no versículo 7, diz o salmista: o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele confiou o meu coração e fui socorrido.
Alguém aqui tem um coração desse que confia no Senhor? Todos aqueles que estão na rocha têm esse coração que confia no Senhor. Quando a tempestade vem para destruir, para tentar balançar, se você está no Senhor, é só suplicar, amém. Só que tem um detalhe, que na adversidade você é escondido no tabernáculo dele. No dia da adversidade, no dia dos vendavais, você vai estar escondido nele. Quando você vai suplicar, você está suplicando perto dele. E você vai dizer como o salmista: Senhor, o meu coração confia em Ti. Senhor, violência aumentando. Senhor, as coisas ficando caras. Senhor, Senhor, Senhor. Aí você vai suplicar. E aí o Senhor faz lembrar a palavra que está lá em Abacuque. Pode não ter mais nem as vacas nos currais. Pode ter secado tudo nos campos. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Pode faltar costuras para a irmã Valéria. Pode faltar o que produzir. Mas o desespero não vai abalar a casa que está firmada na rocha. Senhor, está aqui, eu estou aqui para trabalhar. Não tem, então eu vou me alegrar na tua presença. Aleluia. Salmo 127 que o Levi leu, é que não adianta nada, irmão Valéria, irmão Júnior, irmãos. Está querendo edificar com a nossa força, edificar. Eu vou edificar minha casa, eu vou edificar minha casa, eu vou edificar minha casa. Se o Senhor não edificar a casa, em vão está trabalhando quem quer edificar. Irmão, você está edificando a sua casa, como é que edifica? Não está tendo trabalho, não está tendo renda? Ei. A casa que tem o Senhor não depende do que os olhos humanos veem. É tanto que o Salmo diz: inútil é cedo levantar, penosamente trabalhar os seus amados aí enquanto dorme. Aí alguém pode pensar: então é dormir, não trabalhar não, porque... Não. Ele está dizendo que é para trabalhar. Ele está dizendo que inútil é se não for amado do Senhor. Se for amado do Senhor, no dia que faltar o trabalho, Ele vai continuar suprindo todas as nossas necessidades. Paulo diz em Filipenses que conheceu, aprendeu o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, tendo pouco ou tendo muito, e ele diz: porque tudo eu posso naquele que me fortalece. Tudo posso não é de ter coisas, é de passar os dias da adversidade. E quando você for contar lá na frente, dizer: irmão, e tu estava passando aquilo, mas eu via tu louvando, eu via tu celebrando, eu via. Todavia, eu me alegrarei no Senhor. Tem alguns crentes, o tipo de crente que ninguém nunca vai saber o que ele está passando de dificuldade. Porque o louvor do Senhor está nos lábios dele, a alegria do Senhor está nos lábios dele. Isso acontece com quem tem a sua casa firmada na rocha.